deixa eu me consubstanciar-me com um salmo aqui, para aquilo que a gente vai hoje estudar, para aquilo que nós vamos estudar hoje. É o Salmo 139. Abra sua Bíblia e compartilhe comigo este salmo. Salmo de número 139. Você vai ver Deus, né, esse salmo, Deus na sua onisciência e na sua onipotência. Salmo de número 139. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Diz assim: Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás, por diante, sobre mim, põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Repita comigo, querido. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Muito bem. Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, Tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos montes, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Salmo de número 139, verso de 1 a 12. Mas eu quero ler os salmos de número 104 também, o verso de número 30. Salmo de número 104, verso 30. Olha o que nos fala a palavra de Deus. Salmo de número 104, verso de número 30. Olha o que diz. Envias o teu, aí na sua versão está fôlego. Na sua está espírito. Mas em outras versões está envia o teu fôlego. Em outras versões envia o teu sopro. Em outras versões, envia o teu hálito. Veja, envia o teu espírito, envia o teu fôlego, envia o teu ar. E são criados, e assim renovas a face da terra. Veja, na minha versão diz assim: envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas o que, irmão? A face da terra. Querido, isso é a obra do Espírito Santo. Amado, sabemos que as obras do Espírito Santo são as obras de Deus. Então, desde a criação até a consumação dos séculos, a Bíblia, a palavra do Eterno, ela vai nos mostrar sempre a presença do Espírito Santo atuando. O Antigo Testamento, ele vai enfatizar principalmente a atuação do Deus Pai. Os evangelhos, eles vão enfatizar a obra
do Deus Filho. E do dia do Pentecoste até os dias em que vivenciamos, ou seja, até os dias atuais, a ênfase é na atuação do Deus Espírito Santo. Entretanto, nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo também ele vai exercer atividades em tempos mais remotos. Veja, desde o princípio e por meio de toda a história, nós vamos ver o Espírito Santo atuando. Alguém já falou, alguns já disse, mas lá na antiga dispensação, ele vinha como conta-gota, era aquele pouquinho, a obra era feita e cadê o Espírito? Mas entenda isso, querido, não é isso que muito de nós ouvimos. A atuação dele é desde o princípio. Você vai ver isso nesses estudos, como ele atuou na vida dos nossos primeiros pais. Você vai ver como ele atuou desde lá no início, quando tudo começou. Você vai ver ele atuando na vida dos profetas, você vai ver ele atuando na vida de homens como no José, você vai ver o Espírito Santo atuando na vida de juízes, você vai ver a atuação do Espírito Santo. Então, querido, nós vamos estudar, vamos meditar e estudar nessas semanas as obras do Espírito Santo em relação com a sua palavra, em relação com o mundo, em relação com Jesus, em relação comigo e contigo, crente, e em relação com a igreja. Nós vamos estar estudando nestas oportunidades. Então não perca nenhuma sexta-feira. Venha que nós vamos aí estar juntamente com os irmãos estudando sobre esta temática, o Espírito Santo na antiga dispensação. Amados, antes de fazer uso da palavra aqui propriamente dito, os irmãos, permite eu tirar o paletó? Obrigado, tá? Amados, a dispensação em que nós estamos vivendo é um tempo, irmãos, oportuno para as atividades especiais ou específicas do Espírito Santo entre nós. Veja, sabemos que pesa sobre ele, quem? O Espírito Santo, uma responsabilidade muito grande, que é a de alcançar todo este vasto universo, encaminhando os homens para Deus. Entretanto, sabemos que o mesmo Espírito também vai exercer as suas atividades nesses tempos que falamos, tempos passados. Veja, e nós vamos ver ele atuando, essa terceira pessoa da Trindade, atuando entre os homens, veja, no tempo do Antigo Testamento. Quando nós começamos a estudar esta lição, nós começamos a nos inteirarmos, veja, como o Espírito Santo, irmãos, ele tem exercido as suas atividades lá no Antigo Testamento. É fato que o Espírito Santo, irmãos, ele é mencionado a título só de, se você quiser anotar, o Espírito Santo, ele é, lá no Antigo Testamento,
ele, no Novo Testamento, ele é mencionado como Espírito Santo 85 vezes. Mas no Novo Testamento é apenas 1/3 dessas vezes que nós falamos aqui, que é referido ao Novo Testamento. Então você vai ver que no Novo Testamento se fala muito o Espírito Santo. Já no Antigo quase não se fala, são pouco. Você vê, de 85 vezes 1/3, tira aí 1/3 de 85, você vai ver, são as vezes que se fala lá do Espírito no Antigo Testamento. Muito bem. Então nós vamos iniciar falando sobre o Espírito Santo, irmão, no ato da criação. Você está com a sua Bíbliazinha aberta aí, querido? Tá? Então abra a sua Bíblia aí comigo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 1, verso de número 2. Se você achou, primeiro que eu, é logo no começo. Aleluia. Leia para mim, por favor. Achou, leia. Uma voz bonita, feminina aí, bem altissonante aí. Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Vejam, irmãos, que coisa linda. A terra, porém, estava sem. Vocês já pararam para pensar um pouquinho? Terra sem forma, vazia. Já pararam? Que Deus é esse? Que arquiteto é esse que faz uma coisa sem forma e vazia? Só por fazer? Hã? Então a gente tem que indagar. Pergunta a Bíblia. Por quê? Por que Deus fez essa terra? Pois no primeiro versículo diz, no princípio criou. Ele não criou. Mas a Bíblia diz, ao longo da Bíblia você vai ver o escritor dizendo, tudo que Deus fez bom, bonito, tudo ele deu vida. Não é mais ou menos isso? Mas por quê? Logo no início, no princípio, criou. Ele não é o Criador? Então ele criou céus e... Verso 2, mas a terra, porém, a terra, porém, estava... Que terra é essa? Sem forma. Galileu, os irmãos, Galileu, ele tinha a tese dele, né? Ele tinha uma tese e mostrava, porque alguém dizia que a terra era quadrada, outros diziam, não, ela não é quadrada, ela parece, não é redonda, mas ela é quase redonda, era mais ou menos isso. Então, o Galileu, ele vai afirmar isso, porque eu fico analisando, quem sabe, Galileu, né, ele teve essa inspiração, e o profeta Isaías, lá no profeta Isaías, capítulo de número 40, 42, se não me falha a memória, vai dizer isso, que Deus fez a terra com forma. Espera aí, que contraste é esse? Gênesis está me dizendo que Deus fez os céus e a terra era sem? Pô, mas Isaías diz que ele fez com forma, e agora? Que história é essa, irmãos? Então a gente precisa perguntar à Bíblia. A Bíblia ela não responde a todas as nossas perguntas. Então você pergunta, vem cá, que é isso? Por que a terra... eu vou entender. Aí os estudiosos vão e para o versículo 1 ao versículo 2 há muitos anos de diferença. Porque tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Quer ver? Olha para você. Você é perfeita? Você é perfeito ou não? Então, tudo que Deus faz é perfeito. Só que os homens, com as suas invenções, tentam desfazer aquilo que Deus fez. Aí, tenta botar a mãozinha, se torna imperfeito. Né? Mas aí você vai ver, há milhões de anos de um versículo para outro. Então, eu entendo aqui, aí os historiadores, aí a gente vai buscar subsídio, aí você vai ver
o causador desse caos nessa terra. Mas a Bíblia vai me dizer, irmãos, que Deus quando fez ela com forma e para ser habitada, né? Mas no reino, alguém quis ser igual, e por querer ser igual, Deus falou: não, meu trono subsiste para sempre. Espera aí, que negócio é esse? Falou: não, eu só quero ser igual. Aí ele começa: subirei, irei, né? Aí vem o ego do ser criado, porque Deus criou perfeito, quem? Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer aquele que brilha, brilhante. Deus fez ele brilhante, só que ele intentou no seu coração querer ser igual a Deus. Deus falou: não, não tem. Aí você vai ver Jesus lá nos evangelhos, o escritor vai dizendo, e Jesus dizendo: eu vi quem? Ele descer como eu vi ele cair como um raio. João vai dizer isso, que via como uma bola de fogo. Livro de Apocalipse, que foi isso. Ele desceu, Deus colocou ele para baixo. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele caiu. E aí, um raio, quando bate na terra, o que faz? Faz estrago, não faz? Sim ou não? Foi o que aconteceu. Ele caiu e fez esses estragos aí. Aí a terra virou ficou caótica a terra se deformou. Veja, tudo, queridos, nós precisamos perguntar. A quem? A Bíblia. E aí, se você tem o autor da Bíblia como teu mestre, ele vai te responder. Foi assim. Então, queridos, mas vamos lá, voltar ao assunto. Veja, muito antes do homem aparecer na terra, ou mesmo antes da terra existir, o Espírito Santo, ele já existia. E você vai ver isso nessa primeira parte aqui de Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia o que, irmão? Trevas sobre a face do abismo. Vamos lá, completa. Então você vê a terceira pessoa da Trindade ali, pairando, movendo-se sobre as águas. Amém, irmãos? Então você vai ver que este texto aqui vai apresentar o que? Uma cena tenebrosa, uma cena sombria. Veja, a terra, uma massa informe, vazia, escura. Só que de repente, de Deus, surge um raio de esperança, brilhando, iluminando-a, antes mesmo que Deus ordenasse o aparecimento da luz. Já tinha a luz do Espírito pairando sobre a terra. Se você ler, diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amados, então nós vamos ver essa situação caótica, mas havia ali, sobre a face das águas, ali havia um raio de esperança que iluminava aquelas águas. Querido, qual é o papel da Trindade na criação? Então nós vamos ver, porque cada membro da Trindade divina vai desempenhar um papel na criação. Sim ou não? Primeiro, a mente de Deus Pai. A mente de Deus Pai, veja, ele vai desejar e planejar o que? Todas as coisas. Veja, o poderoso braço direito de Deus Filho vai completar e executar o que?
o trabalho que ele arquitetou ou planejou. E o Espírito Santo? O Espírito Santo estava ao lado de Deus Pai, estava ao lado de Deus Filho, para quê? Para contribuir com a sua parte na obra da criação. E quais são, querido, o trabalho aqui? Quais são esses trabalhos particular do Espírito Santo? Vamos ver? O trabalho particular do Espírito era comunicar vida ao que estava morto. Então ele vai comunicar vida. Se você vai ver esse texto que lemos, esse versículo que lemos de Gênesis 1, 2, vai dizer o quê? Que ele vai dar vida e pairava sobre a face das águas. Então ele vai dar vida ao universo, o Espírito Santo. Tanto é que a obra dele, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 4 e 8, também, capítulo 8, verso de número 11, vai falar que o Espírito Santo é ele mesmo quem vai ressuscitar, quem? A Jesus Cristo da morte. Então, havia um trabalho particular da pessoa do Espírito Santo. Veja, João capítulo 3, verso de número 1 a 8, você vai ver ali um diálogo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra aí para mim João 3, verso de número 1 a 8. Mas nós vamos ler todos os 8 versículos para tomarmos tempo. Veja, João capítulo 3, versos de número 1 a 8. Por favor, se você achou, leia para mim. Pode ler. Eu peço para parar. Se alguém não nascer, querido, então veja bem, olha o que o Espírito Santo faz. Ele faz na criatura de Deus, ele faz ela nascer de novo. Então entendo isso, que para nascer eu preciso primeiro morrer. Veja, o ser humano precisa morrer. Como morte? Essa morte é a separação do corpo, da alma e do espírito? Não. É morrer para o mundo, para as situações, para este mundo caótico. Veja, o Espírito Santo, ele faz em você te dar um novo entendimento de vida. Ou seja, ele faz você sair de uma situação de morte que você vivia. Paulo vai dizer isso, né? Quem estava, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer isso com relação à nossa natureza. O homem, na sua natureza, ele é pecaminoso. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, o homem está espiritualmente morto, mas o Espírito Santo, ele vai te fazer entender. Quando você aceita Jesus, ele te faz você nascer de novo. Tanto é que esse mestre aqui, Nicodemos, ele ficou sem entender. Como é que pode isso? Eu tenho que, já velho, nasci, tenho que voltar a retornar ao ventre da minha mãe. Aí que Jesus vai dizer, vamos lá? Por quê? Amém, amado? Então você vê, Jesus vai responder a ele, olha só.
8. Meu Deus, todo aquele que é nascido do Espírito. Então, querido, você vai ver que esta é a função, é o trabalho particular do Espírito Santo, fazer com que eu entenda que eu nasci de novo. Veja, Jesus fez entender a Nicodemos que para nascer de novo era preciso o quê? Primeiro, você tem que nascer da água. Água, irmãos, é símbolo da palavra, é a palavra que lava, é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra. Eu tenho que nascer da palavra e do Espírito. Então, querido, entenda isso. Para poder entrar no reino de Deus, eu preciso nascer É isso mesmo que o Espírito faz. Ele faz com que eu entenda que eu nasci de novo. Morri para o mundo, mas nasci para Deus. Deixa eu ver, só quem nasceu para Deus, levante a mão. Oh, glória, aleluia. Deus é fiel. Veja, queridos, o Espírito Santo também é Ele que dá vida espiritual a uma pessoa, a um indivíduo. Veja, mas Ele não só dá a só um indivíduo, Ele dá também a sua igreja. Por quê? Porque esta é a verdadeira, gloriosa, uma gloriosa verdade que nem eu, nem você, nem nós que estamos aqui não podemos nos esquecer. Querido, é o Espírito Santo quem me dá vida. Quem me dá vida espiritual é o Espírito Santo. Veja, então o que eu tenho que fazer? A oração de Davi. A oração de Davi, Salmo de número 51. Senhor, não retire. Senhor, não retires. Senhor, não retire de mim o que, irmãos? O teu Espírito. Sabe por quê? Porque é Ele que te dá vida. Veja, é o Espírito que nos dá vida. Se for retirado, eu estou morto. Você está morta. Então, não entristeçais. Paulo escreveu nos Tessalonicenses, vai dizer isso. Não entristeçais o Espírito. Por quê? Porque tu foi selado para o dia da redenção através dele. Porque ele é selo. Falamos isso semana passada. Não é isso? Ele é o selo que te selou e você está preparada para aquele grande dia. Ele chegar e dizer, lá, está lá com a minha marca. Traz ela aqui, sobe, como diz João, sobe cá, sobe aqui os marcados, e somente os que têm a marca de Cristo subirão ao encontro do Senhor nos ares. Amém, amado? A atividade, querido, do Espírito Santo na natureza. O Espírito Santo, ele tem sido, tem tido também a maior atividade na natureza. Isso quando nós olhamos para o livro de Jó, algumas passagens, nós vamos ver esse trabalho do Espírito. Por exemplo, Jó 26, verso de número 13. Olha o que está escrito ali. Pelo seu Espírito ornou os céus. Quem? Pelo seu Espírito ornou os céus e a sua mão transpassou a semente veloz. Mas eu só quero a parte A. Pelo seu sopro, sua versão está dizendo isso, né? Pelo seu sopro. Então os irmãos sabem que o Espírito é o ruach de Deus, né? O ruach, pneuma no grego, ou seja, ar. Pneuma, espírito. Veja, pelo seu sopro, pelo seu Espírito, ele ornou o céu. Ele não soprou em Adão? Ele soprou, é sopro. E o homem foi feito alma vivente, não é alma. Aí a gente vai ter que entender esse texto, tá? Não é alma no sentido de alma, é alma no sentido de espírito, tá? Então ele, veja, pelo seu sopro, aí Jesus vai assoprar sobre os seus
discípulos. E ele disse o quê? Quando ele assopra, receba o quê? Receba o... Então é o assopro, é o ruache de Deus. Veja, pelo seu sopro, pelo seu espírito, ornou o céu. Veja, irmão. E como os céus são ornados? Aí você vai ver. Olha para a noite, no período da noite, você vai ver o céu iluminado. Não é isso? Pela luz de inúmeros corpos celestes. E os astrônomos, eles dizem que as estrelas, elas possuem várias cores. E aí, quando a gente olha, principalmente aqui não, porque aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muita poluição, não é isso? A gente quase não consegue ver direito o céu. Mas se você for, por exemplo, para um lugar, como assim, um lugar bem interior mesmo, interior, à noite, eu já tive o prazer de ver no interior, eu estava no interior e vi à noite. Meu Deus, que coisa linda! As estrelas, você tinha nitidez de ver as estrelas piscando. Você não vê aqui por causa dessa poluição. São Paulo você não vê, mas no interior, lugares interior, eu tive em Santa Catarina, um lugar chamado São Bento do Sul, que era divisa já do Rio Grande do Sul, São Bento do Sul. Então é bem interior mesmo. Lá quase não tinha muitos carros, querido, então não tinha muita poluição. Estive lá, fiquei lá 3 dias. Meu Deus, que coisa linda a noite. Que coisa linda, o céu brilhava com as estrelas. Falei, então o que é isso? Aí eu vou entender, irmãos. Quem ornamentou os céus foi o Espírito. Pelo teu Espírito, não é isso que diz Jó? Pelo seu Espírito ornou os céus. Veja, e aí você pode, imagine, querido, você, quando o sol, por exemplo, ele nasce, você vai ficar, né? Eu vejo algumas fotos que mandam no jornal, tem umas fotos que ele manda do dia, claro, coisa linda, né? Quando pega o nascer do sol, que coisa linda, o nascer do sol e o sol quando ele se coloca, quando ele se põe, o ocaso do sol, são coisas lindas. O que é isso? Quem fez isso, irmão? Um artista divino, foi o artista divino que coloriu estas cenas que nós vemos que são encantadoras. Mas veja, o salmista, ele vai no Salmo de número 33, verso de número 6, ele vai dizer o seguinte: pela palavra do Senhor, pela palavra, pelo hálito dele, pelo hálito do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, amado, nós deduzimos o quê? Com isso, que o Espírito Santo, ele foi o agente divino pelo qual todas estas maravilhas vieram a existir. Então, podemos concluir com certeza que a ação do Espírito está presente em toda a criação. Amém? Amém. Veja, o Espírito Santo, irmãos, antes do dilúvio, vejam só, esses primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis, vai pintar o quê? Um quadro. Vamos ler esses versículos? Primeiro, capítulo 6 de Gênesis, por favor, capítulo 6, versículos, vamos ler esses 6 versículos, só para a gente ter uma noção melhor. Pode ler, quem achou pode ler. Posso ler? Vou ler na minha versão, tá? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres,
as que entre todas elas, mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que aconteceu, irmãos? Então, se arrependeu quem? Isso lhe pesou no? Uma pergunta para vocês. Deus se arrepende, irmão? E agora? São perguntas. Deus se arrepende? Rapaz, ele se arrependeu, né? Mas Deus se arrepende? Por que está escrito aqui esse arrependimento, irmãos? Que é para a gente poder entender a linguagem da Bíblia. Se ele colocasse a linguagem dela como ela é, eu não entenderia, nem você. Então eu preciso entender que arrependimento é esse, é humano? Que arrependimento? Não é humano. O arrependimento meu é esse, né? Muitas das vezes a gente não se arrepende de ter praticado alguma coisa errada. Existe arrependimento, existe remorso, sim ou não? Não, Judas não teve remorso ou arrependimento? O remorso leva à morte. O arrependimento traz vida. O arrependimento traz vida. Deixa eu te dizer, por que o escritor ele vai escrever arrependeu-se? Para que eu possa entender sobre o arrependimento. Querido, porque Deus, ele não se arrepende do que ele faz. Ele não é humano. Deus não se arrepende do que ele faz. Deus determina, querido. E aí o que acontece? Quando o homem cai em si, o homem se arrepende, a sentença que vinha para este homem, Deus para ela. Vou contar para vocês uma história. Eu já contei isso aqui, não sei se vocês lembram. É uma história rabínica, de rabinos. Eles dizem, já falei isso aqui, eles dizem que o anjo de Boas Novas, como é que é o nome dele? Gabriel, anjo de Boas Novas, ele traz Boas Novas. Sim, é o único que está assistindo diante de Deus. Anjo que assiste diante de Deus é ele, tá? Mas ele traz o quê? E quem é o arcanjo de espada? Se chama? Que toma conta lá de Israel, a gente sabe disso, né? É o anjo que maneja a espada, é ele? Não é isso? Então vejam bem, diz essa história rabínica que Deus, ele primeiro, antes de enviar o juízo, ele envia primeiro a sua graça. Graça vem primeiro do que juízo. Por isso que nós temos que entender que nós não podemos ser juiz de ninguém. Nós temos que ter graça de Deus para poder ajudar. Amém, amado? Amém. Porque tem crente que quer só juízo. Sim ou não? Não, tem que ser por aí. Tinha que ser mesmo, Deus. É isso aí. Senão tu fez certo, Deus. Opa, peraí. Graça. A graça, ela vem primeiro. Mas quem é que traz essa graça? Diz os rabinos que quem traz essa graça não é Miguel, é Gabriel. Só que eles dizem que Gabriel só tem uma asinha, só uma asa. História rabínica, só tem uma asa. E o arcanjo Miguel é o que traz o juízo, ele tem. Então ele manda primeiro, que tem uma asinha só, que é a graça. Vai vindo. Se o homem, a mulher, se arrepende do erro,
O que acontece? Ele manda depois, primeiro ele manda graça, vai lá graça. E o homem está lá, nasceu homem nas suas situações, não quer, muitas das vezes não quer, não é isso? Não quer, que Deus nada, aí lá vem, mas aí existem algumas situações, começa assim, daqui a pouco a graça chega, aí ele se arrepende, o que ele faz? Ele diz assim, Miguel, para aí, aonde tu estiver, para, ele fica parado, juízo de Deus, para, por causa da graça que chega. E aí, por exemplo, irmã Mônica, a graça não te alcançou? Não me alcançou? Mas vinha juízo sobre nós, você sabe disso. Vinha juízo. Só que a graça chega primeiro. Aliás, perdão, desculpa, invertei isso aí. Vamos inverter. A graça chega primeiro, porque ela tem duas. É a graça que tem duas asas. Tá, amado? E o juízo só tem uma. Ele vem, mas vem devagar. A graça chega rápido, primeiro, tá? Graça chegou, duas asinhas, Gabriel, toma graça, aceitei, oh meu Deus, que maravilha, o juízo fica parado. Mas ele vem, uma asinha só, ele vem chegando, vem chegando. Se o homem ou a mulher não recebe a graça tem que retornar. E quem vem? Juízo. E a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus diz assim, quando o juízo chega, é sem misericórdia. Porque a graça que veio, voltou. A graça voltou e o juízo vai chegar. Amém, amados? Então entenda isso, isso é uma lenda rabínica, né? Que tem um teor bem claro. Então o que eu fiz? O que nós fizemos? O que você fez? Abraçou a graça. E aí o juízo ficou parado. Mas deixa eu te dizer, está parado, hein? Não rejeite a graça não, porque ele vem, uma asinha só, mas vem. E quando ele chega, irmãos, e a Bíblia é bem clara, o juízo começa não é lá fora não, é aqui pela sua casa. Amém, queridos? Então você vê que o Espírito Santo, querido, nós vamos ver essas situações, né, desses primeiros 6 versículos aqui de Gênesis, que vai pintar esse quadro, um quadro sombrio, terra corrompida, tudo era maldade, os homens só pensavam em maldade, maquinar maldade, né? Era tudo depravação, todos os pensamentos do coração humano eram mal continuamente, tanto é, deixa eu só passar aqui para vocês, quando a Bíblia diz aqui, irmãos, vendo os filhos de Deus, não vai nessa historinha aí que é anjos não, tá? Isso aqui é homens, tá? Humanos, filhos de Deus, era uma descendência de quem? Não era de Caim, que a de Caim era má, perversa, era olha aqui, ó, irmãos, você vai ver aqui a descendência de quem? Ó? Olha aqui, ó. E todos os dias, olha aqui, ó, olha uma descendência aqui, ó. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e andou Enoque com Deus, já não era porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos, gerou Alameque, depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 700 e tantos anos, todos os dias, tal, foram 900, Lameque e tal, isso é uma descendência. Veja, era Noé, da idade de quantos anos? 500 anos, gerou quem? Sem Cã e Jafé, certo? Então você vai ver que filhos de Deus era esse, que descendência era, de qual a descendência? Gerou Sem, Cã e Jafé. Teve um dos filhos aqui que desobedece, sim, foi ver a nudez do pai, se tornou escravos, sim ou não? Depois, a de Cã e a de Sem. Qual era a descendência aqui, irmãos? Era a descendência de que esses filhos de Deus eram aqueles filhos que eram obedientes a Deus, eram filhos de Deus
Por isso a Bíblia vai dizer aqui, vendo os filhos de Deus que a filha dos homens era formosa. Que filha dos homens era essa? Era de uma filha de uma outra descendência. Qual é? A de Cã, ou a de, vamos lá, era a descendência dos homens maus, aqueles que não obedeciam a Deus. Havia essas descendências, havia descendência que obedecia a Deus. Então os filhos de Deus eram essa linhagem aqui, que obedecia a Deus, e as mulheres eram filha dos homens. E aí a Bíblia diz, irmãos, por isso que a gente precisa entender. Entenda isso. Não eram formosas? Aí a gente vai, muitos crentes, irmão, homens, gostam de olhar para essas mulheres. Puxa, que mulher bonita, que mulher isso, que mulher bonita é aquela que está do teu lado, que é filha de Deus, que casou com o filho de Deus. Essa é bonita, irmão. Não olhe para essas não, porque eles olharam também. Deus olhou e viu e falou, olha só, eles só pensam em depravação. Veja, a Bíblia vai dizer isso, que próprio Deus, veja, esses homens possuíram a filha dos homens, esses filhos de Deus foram possuir a filha dos homens e lhe deram filho. E estes homens foram valentes, de renome na antiguidade. Só que o Senhor olhou e ele vai ver o quê? A maldade do homem. E essa maldade se multiplicou aqui na terra. Aí Deus a Bíblia vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Isso vai pesar o coração dele. E ele, verso 7, ele vai dizer, vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei, homem, animal, réptil, aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Só que, mas no versículo após, a Bíblia vai dizer que Deus olhou e viu quem, irmãos? Ele viu quem? Noé. Noé, filho de Deus. Ele olhou e viu Noé e achou o quê? Graça. E aí começa a história de Noé, homem justo, reto. Era assim, os filhos de Deus eram assim, irmãos, justo, reto, íntegro, não é isso? E aí você vai ver o quê? Deus achando graça no homem. Por isso Deus vai suspender, vai revogar esse arrependimento, que ele revoga, ele segura a sua ira para dar continuidade e fazer com que o homem se chegue diante dele. Através de quem? Do Espírito Santo. Então você vai ver isso, irmãos, diante dessa situação, desse exposto aqui, nós vamos ver aqui principalmente 3 coisas. O quê? Você vai ver que dentro dessa situação os homens resistiam ao Espírito de Deus. Veja, coração do homem, a Bíblia diz, Deus se sentiu tão agravado, que determinou o quê? Varrer da face da terra toda aquela raça corrompida. E ali ele iria iniciar uma outra nova, com quem? Com Noé, com a sua família, não é isso? Só que quando eu olho para isso, eu vejo o amor, o grande amor de Deus, mesmo em contraste com as provocações dos homens, mesmo os homens desprezando as advertências excessivas das práticas que eles viviam. Vejam, mesmo assim, Deus continuava agindo para quê? Para trazer o homem novamente a ele. E este esforço só seria realizado através de quem? Do Espírito Santo. Veja, porque os irmãos sabem que a vida dissoluta desses homens, antes do dilúvio, vai provar, sem dúvida nenhuma, o quê? A resistência que eles tinham contra o Espírito Santo. Eles não queriam, mas mesmo assim, Deus, através do seu amor, mesmo com a resistência ao Espírito Santo, Deus vai fazer com que o homem
volte-se para Ele. Veja, e aí o que acontece? Segunda coisa, se eles resistem aos homens, os homens resistem ao Espírito Santo, mas veja o que acontece, o Espírito Santo persiste, ele é persistente. Então entenda uma coisa, querido, nós precisamos também ser assim. Persista no teu objetivo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? É chegar ao céu. Meu objetivo não é terra não, querido. Terra é para querido, a minha finalidade, o meu objetivo é céu, porque Jesus falou, aonde eu estiver, vós estarão comigo. Ele falou isso para a igreja, e eu faço parte da igreja e você também. Então não almeje ficar aqui não, querido. Sabe por quê? Quem vai ficar aqui é anticristo, vai ficar com tudo isso aí, com os carros bonitos, com a parte, tudo bonito, lá na barra. Se você quiser ficar, é com você, mas eu não quero. Eu quero ficar. Ei, querido, já teve alguém que diz assim, eu prefiro até um barraquinho no céu. Lá no céu não tem barraco, lá só tem casa linda, porque Jesus falou, eu vou preparar lugar. E quando ele for, e ele disse, quando eu for preparar lugar, virei. Que lugar ele preparou? Ele preparou coisa linda, porque Deus só faz coisa linda para mim, para você. Veja, ele preparou o quê? Um lugar de maravilha, um lugar onde não há choro, aonde não há tristeza, aonde não há traição, aonde não há dissabores. Ele preparou para mim e para você, e ele disse, eu vou voltar para buscar os meus. Veja, o Espírito Santo vai persistir, mesmo sabendo que eles resistiam. Querida, vamos voltar um pouquinho aí um tempo. Tu não resistia ao Espírito, ao chamado? Sim ou não? Não, aí vou deixar nada, não, isso aqui é bom, vou deixar não. Mas a gente não pensava assim, Júlio? Não, vou deixar nada, e meus amigos, e as minhas farras, não é mais ou menos isso? Mas aí a gente resistia ao Espírito, mas ele começava, ele estava lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Nós abrimos a porta e ele entrou na minha vida, entrou na tua vida, e ele vai salvar toda a nossa família para a glória dele. Amém, amado? Nós falamos, irmãos, com relação, diante desse exposto, 3 coisas nós concluímos aqui. Primeiro, a resistência do ser humano ao Espírito Santo. Segundo, a persistência do Espírito Santo. Ele persiste, ele tem um objetivo, e o objetivo dele é salvar e dar vida, porque quem vive no pecado, quem vivia no pecado e quem vive no pecado está morto. Não é isso que a Bíblia diz? Morto nos seus delitos. Lá a carta de Paulo aos Efésios vai dizer, morto nos seus delitos e pecado. Então, o Espírito Santo, a obra dele é essa, é da vida, novo nascimento, não é isso? Veja, só que o Espírito vai insistir, irmãos. Ele não é como eu e você, que a gente desiste na primeira mão, não quer nada, deixa para lá. Não. O Espírito Santo, ele persiste. Se ele não persistisse, você nem eu estaríamos aqui, querido. Ele persistiu, mesmo nós o rejeitando, resistindo a ele, mas ele falou, não, eu te quero, e foi atrás, e foi e tal. Não é isso? Se a gente olhar um pouquinho para trás, quem era eu? Ai, Jesus, e agora quem eu sou? Que maravilha. Você pode dar um glória a Jesus. Quem era? Quem era você? Quem é agora? Deus vai mostrar aqui misericórdia a Noé. Ele vai prover um meio de escape desse julgamento. Veja, julgamento que estava prestes a envolver toda a terra. Porque o que se esperava, o que se podia esperar da terra, era isso, julgamento. Só que Deus olhou e viu quem? Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo, homem que andava com... Então, querido, Deus, ele é infalível,
e sempre pronto a usar de misericórdia, querido. E aí eu entendo, querido, que as misericórdias de Deus, como diz Lamentações, são as causas de nós não sermos. Veja, não é isso? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos. Só que as misericórdias de Deus não se limitava a Noé e a sua família, não. Veja, Deus mostrava a sua bondade, a sua compaixão para com todos ruins, pessoas ímpias, maus, Deus vai mostrar. E aí você vai ver Gênesis 6, verso de número 3, disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem. Por isso Deus vai enviar o espírito, para quê? Para tratar com a humanidade. E aí ele vai usar quem Noé? Noé vai dizer, 120 anos, rapaz. 120 anos é o tempo oportuno para ouvir os conselhos de Deus pelo Espírito, através de quem? Mensageiro. Quem era o mensageiro? Noé. Noé, a Bíblia diz que ele foi um grande marceneiro, vamos dizer assim, trabalhou com madeira, não é isso? Ele foi um grande construtor, não é? Construiu aquela arca, aquele barco grande, e as pessoas diziam, esse cara é doido, rapaz. E ele dizia, olha, vai vir água aí, rapaz. Não, que vem água, nunca choveira, que negócio é esse? A água subia da terra como vapor, e molhava a relva, veja, subia como vapor e molhava a terra, então não vinha de cima. E ele dizia, vai vir água daí. Aí, e que é isso, rapaz, você é maluco, não é assim que diz, aí você leu aí, carta do apóstolo Pedro, né, que eles diziam, ele não dizia isso, cadê, rapaz, a volta dele, vai ser quando? Isso aí, minha vovozinha, fulana já falava, e todo mundo fala e nele nunca chega, não é mais ou menos isso? Você e eu somos os Noé dessa geração, então nós temos que anunciar, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, quem vai voltar nada, ele já veio aqui, já foi, acabou, não, veja, Noé dizia, batia cada batida, eu fico analisando cada batida do martelo, era uma mensagem de Noé para o povo, vai vir água, por que não é? Deus falou que deu nada, não é isso que diz, é que deu nada, que isso, esse negócio, que Deus o que? Noé batia lá, 120 anos. Veja, isso é a persistência de quem? Do Espírito Santo, querido. Ele insistiu comigo, insistiu contigo, e aí muitas das vezes eu dizia, irmãos, não quero não, com 12 anos eu nasci dentro da igreja. Eu nasci dentro de uma igreja, querido. Com 12 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. 13 anos eu já estava fora, jogando bola na vida, e o mundo foi me levando. E aí eu dizia, o Espírito Santo dizia, rapaz, a semente está aí. Que semente? Nada aí. Que quero saber disso não. Quando eu for velho, quem sabe? Quando eu tiver de cabelo branco, eu vou. Mas ele falou assim, não, mas eu quero você. Querido, e aos 34 anos eu retornei para Jesus, de 12, 13 até os 34. Então, querido, 34 anos eu voltei. Veja, mas por quê? Porque o Espírito, ele insiste, ele bate na porta, fica insistindo, para quê? Para que eu possa entender que a misericórdia dele é para com todos, não é só para com você e comigo, não. A misericórdia de Deus é para com todos. Veja, a Bíblia diz, Pedro vai dizer isso, que Deus, irmãos, quer que todos venham, todos, ele não fala só uma parte, não. Quero que todos venham ao meu conhecimento. Ou seja, Deus quer que
todos venham ao conhecimento dele. Por quê? Para que seja alcançado e salvo para aquele grande dia nós estarmos reunidos. Querido, deixa eu dizer, ou você pensa que o Espírito Santo não insiste lá com o teu esposo, ou você pensa que o Espírito Santo não insiste lá com o filho ou com uma filha que está fora. O Espírito Santo vai insistindo e ele sabe como fazer. Muitas das vezes eu quero pegar na gravata do filho, quero pegar e tal, vamos embora, rapaz, arrastar, mas o Espírito Santo, calma, deixa que eu vou fazendo a obra, deixa que eu faço. Aí a gente deixa na mão do Espírito, aí o Espírito sabe como fazer, aí ele vai trabalhando, trabalha daqui a pouco está todo mundo, aleluia, oh Jesus, amados, Deus vai enviar o seu Espírito para tratar a comunidade. E o pregador do juízo da justiça, diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, que era Noé, o pregoeiro daquele período. Então veja, por longos anos, o Espírito Santo, irmãos, persistiu, insistiu em lutar e levar os contemporâneos de Noé ao arrependimento, para que eles pudessem fugir da condenação que era destinada para os ímpios. Veja, e aqui eu vejo o quê? Eu vejo o grande ministério realizado pelo Espírito Santo. Querido, antes de chegar o dilúvio, o Espírito Santo batia, ei, está vindo aí. Vejam, irmãos, os homens não queriam, homens rebeldes ao Espírito Santo. Então o que ele fez? Todas essas advertências. Noé, pregoeiro, falando para eles. Estava chegando o juízo. E eu contei a história, vocês sabem a história. A graça foi primeiro, ele veio com uma arca. Fez uma arca. Sim ou não? E aquela arca cabia tanto que tinha 3 compartimentos. Animais embaixo. Aí quem se arrependesse fosse, tinha lugar, irmãos. Tinha lugar. O Espírito Santo, Noé dizendo, tem lugar, ainda há lugar. Veja, mas o que eu falei, que o juízo de Deus vinha, com uma asinha só ele vinha. A graça já estava lá, sim ou não? A graça era aquela grande arca, mas o juízo viria. O povo não quis, mas quem é que quis? Noé e a sua família. E aí eu aprendo uma lição, querido. Eu vou compartilhar contigo. Nós queremos ganhar o mundo inteiro, mas a nossa família, a gente não, sabe, deixa à vontade. Deus vai cuidar. Deus, não. Insista com os filhos que estão fora. Fale para ele, insistir, é o Espírito Santo te colocando como um Noé para eles. Olha, a arca está aí. A arca é Cristo. Entra por essa porta. Quem é Cristo? Então a gente precisa insistir primeiro, irmãos, com a nossa casa. Antes de ganhar aquele que está lá fora, ganhe primeiro aquele que está dentro da tua casa. Isso eu aprendo a lição. Eu aprendo essa lição. Eu preciso ganhar primeiro os meus. Ganhar os meus. Que aí sim, irmãos. Aí depois. Não é isso que a Bíblia diz? Ficar em quê? Em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ser mesmo minha testemunha aonde? Na minha casa, Jerusalém. Jerusalém é a minha casa. É a tua casa. Porque nós queremos mudar, queremos muitas das vezes mudar o que Deus determinou. Ele falou, ficar em Jerusalém. Eu fiquei. Não é isso? Você ficou. Agora, ele disse, agora vocês vão ser. Depois de revestimento, agora vocês vão ser o que? Minhas testemunhas. Aonde? Aonde? Samaria? Não. Não. Judéia? Não. Confim da terra? Não. Primeiro é sua casa, Jerusalém. Jerusalém é a minha casa, é a tua casa, é a nossa, primeira a nossa casa, Jerusalém. Aí sim, quando eu ganho Jerusalém, aí eu vou para a Judéia, meu vizinho. Aí sim, depois eu vou para outra rua, Samaria. Aí depois sim, eu vou para os confins da terra. Só que a gente inverte.
Irmão, eu quero ser missionário para ir para os Estados Unidos. Primeiro ganha a tua casa. Amém, amados? Já vamos fechar, tá bom? Tá bom, Juninho? Vou fechar. Tenho só mais 5 minutinhos e fecho. Amados, a Bíblia diz que Noé, com a sua família, entrou na arca. E aí, quando ele entra na arca, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 7, diz o Senhor a Noé: Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Aí a Bíblia vai e continua: porque reconheço, Noé, que tu tens sido diante de mim justo no meio dessa geração perversa. Ou você acha que Deus, quando ele envia o dilúvio, eu fico analisando, querido, Deus, ele fez o homem. A Bíblia diz que tudo que Deus falava, haja, ele dizia assim, bom, fez, bom. Mas quando ele faz o homem, ele diz muito. Vai lá ver a Bíblia, muito bom. Por quê? Porque o homem, o ser humano é a criação, é o ápice da criação de Deus. E Deus não quer, a Bíblia diz que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento dele. Querido, eu fico pensando humanamente, coração de Deus, quando o dilúvio chegou. É como se ele estivesse chorando. Mas ele, por ser justo juiz, ele não pode coadunar, irmãos, com o erro. Deus não compactua com o erro. Estava lá o erro, eles não quiseram, resistiram ao Espírito, não é isso? E aí o que acontece? Olha o que diz o verso de número 6. O meu Espírito não agirá para sempre com o homem. Sabe o que Deus está dizendo? Aqui, olha o que Deus está dizendo. Eu fiz a minha obra-prima. Eu fiz a obra-prima que é o ser humano. Mas eles viraram as costas para mim. Eu estou fazendo, olha, o Espírito ali está tocando, batendo, mas eles não querem. Eles estão resistindo. Mas aí eu entendo uma coisa. Misericórdia do Senhor são a causa de não sermos. Só que essa misericórdia dele tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. E aí a gente vê muitas situações aí, coitado. Tem um tempo. O Espírito, querido, o Espírito fez a parte dele. Eles não quiseram, aí Deus mandou a água. E eu fico analisando, quando a água começou, eu fico pensando, rapaz, aquele espingo grosso, né? Que a Bíblia diz que abriu-se todas as comportas, era muita água. E aí eles começaram, só que não foi Noé que fechou. Quem fechou foi? Porque aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou a porta, por fora, ninguém entra mais. Virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Deixa-nos entrar. Aí escuta uma voz lá de dentro: não vos conheço. Eles ficaram assim, batendo na porta. Deixa eu entrar, Noé. Não, agora eu não tenho chave. A chave está com ele. E a chave está com ele. Só, queridos, que aí eu vou entender. O Espírito Santo, ele desiste. Sim ou não? Insistiu, persistiu, não quis, ele desiste. Aí o homem, o ser humano, vai ficar à sua própria mercê, ou sorte. Paciência de Deus, irmãos. A gente entende, ela vai além do nosso entendimento mortal. Sim ou não? Vai além. Mas ela não é inesgotável. Ela se esgota.
Amados, eu vou fechar aqui com a carta aos Hebreus, capítulo de número 3, verso 7 e o verso 8. Olha o que diz, querido. Nós não podíamos deixar de passar a oportunidade. Não podemos deixar passar a oportunidade. Eu costumo dizer aqui que existem 3 situações que a gente não pode deixar passar. Primeiro, uma delas é a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade. Olha o que diz aqui o texto de Hebreus, capítulo 3, verso 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se ouviu a voz do Espírito, não endureça o coração, deixa ele maleável para a voz do Espírito. Amém, amado?